prazer tê-los aqui no nosso encontro da ECAD, que se realiza todo ano, no mês de outubro. Hoje, esse ano, foi assim, no final do mês, mas para a gente não perder a tradição de realizá-lo sempre ao final de outubro, para que as pessoas já possam ter mais ou menos essa data agendada. Eu vou passar a palavra para o Fábio, que ele vai explicar uma modificação no formato da ECAD nesse ano. E eu queria dizer que vocês são muito bem-vindos aqui. A gente espera poder realizar mais eventos da ECAD ou do próprio mundo, aqui no FIX. Então, nós temos hoje como palestrante o professor Carlos Alenci, e o Fábio vai apresentar não apenas um grupo, como o palestrante para vocês. Obrigado. Só bom dia a todos novamente. Para isso, sejam todos bem-vindos. Eu tenho certeza que hoje vai ser um dia bem produtivo. Como a Clara disse, estamos na 4ª edição do Encontro Carioca de Direitos dos Animais. A primeira edição foi em 2009. E nós, de lá para cá, pensamos em adotar um outro formato para o evento. Existem alguns eventos sobre ética animal, direitos dos animais acontecendo no país, em lugares diferentes, todos eles com um formato bem similar, um formato de seminário, congresso, mesa diferente, tema diferente, palestrantes diferentes. E a gente vinha sentindo uma necessidade de ter um espaço para aprofundar a discussão. E desta maneira modificamos a estrutura do ECAD para que então não tenha mais 3, 4 mesas, 6, 10 palestrantes, seguido de um pequeno debate. Temos agora então um outro formato. E a ideia é que a gente permaneça assim nos anos para frente. Temos um conferencista, que é o professor Carlos Alenci, um dos maiores especialistas, das maiores autoridades no tema. O conferencista, então, faz 2 conferências macro e das exposições segue um debate. Então, o propósito do ECAD é que a gente possa discutir, que a gente possa debater após a fala do expositor, que a gente tenha um espaço mais alargado para a discussão e assim aprofundar o tema. A princípio, pensamos que algumas pessoas poderiam funcionar como problematizadoras da temática, logo na sequência da exposição, para fomentar, então, e iniciar a discussão. E assim, resolveu-se, então, que seriam a professora Rita Paixão, a professora Clara, o professor Daniel e eu próprio. Mas é só uma fala inicial para depois expandir. É muito bom, assim, realizar o Encontro Carioca de Direitos dos Animais aqui no IFIX. O Centro de Direitos dos Animais hoje um grupo de pesquisa de caráter interinstitucional, interdisciplinar ou transdisciplinar. Quem tiver interesse pode consultar o site. Quem quiser participar das pesquisas, das reuniões também, é um centro aberto. Nós temos esta atividade anual, sempre marcada para o mês de outubro. As informações estão no site. Em breve nós vamos lançar uma revista eletrônica sobre ética animal, ética ambiental, que vai ficar armazenada neste site. Então, convido a todos a consultar. Cumprimento todo mundo, alunos, os pós-graduandos do PPG-BIOS, o professor Fernando, nos honra com a presença aqui do FIX, diretor, e os demais professores que estão presentes. E passo então a palavra ao professor Daniel, que vai fazer aí uma apresentação ligeira do professor Traparense. Agradecendo mais uma vez o professor Traparense, vem do Rio Grande do Sul para cá, especialmente para o evento. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande a gente poder realizar mais um Encontro Carioca de Direitos Animais. Já estamos no nosso 4º
4º ano e com mais satisfação ainda tenho de, nessa oportunidade, estar tendo a possibilidade de contar com a participação do professor Carlos, porque eu tenho uma grande admiração, sempre disse isso. É realmente, como o Fábio colocou, uma das referências na área no Brasil. O professor Carlos é filósofo, tem formação em filosofia, é doutor em filosofia, é pesquisador vinculado ao Oxford Center for Animal Ethics e autor de uma obra que eu considero muito importante, também referencial, que é Ética e Animais, um guia para a argumentação filosófica, editada pela editora da PUC do Rio Grande do Sul. E é uma obra muito interessante e que, enfim, convoca a todos para terem acesso, lerem, que vale muito a pena. Então é com esse enorme prazer que eu passo a palavra para o professor Carlos para nos brindar aí com a apresentação. Obrigado, Daniel. Carlos, só uma informação. Se alguém está precisando de papel para anotação, não tem muito, mas eu vou passar aqui, vou destacar e como a professora Clara disse, tem caneta. Bom dia a todos. É um prazer muito grande participar dessa edição do ECAD. Agradecer o convite do professor Fábio. Estou muito feliz de estar aqui e estou muito feliz também de saber que aqui no Rio de Janeiro foi criado e está se desenvolvendo um centro de pesquisa em ética animal. Eu sei que não é exclusivamente ética animal, é ética animal e interfaces, inclusive ética ambiental, que é um outro tema urgente de pesquisa, uma contemporaneidade máxima hoje. É importante essas conexões de interface, porque, por exemplo, um tema que é fundamental que o grupo, a Comissão de trabalha, é se, em que medida, a pauta animalista pode ou deve ser sequestrada pela agenda ecológica. Isso é um tema extremamente importante e difícil. Eu sei que o grupo trabalha, portanto, é muito auspicioso a existência dessa pauta no grupo. Muito bem, a ética animal, a modo como é desenvolvida hoje, ela tem 40 anos. Mas apesar desse tempo todo, ela não perdeu o seu timbre de novidade, né, seu frescor. Eu venho da filosofia, a minha formação, então, tem formação acadêmica formal em filosofia. E talvez antes de começar a fala propriamente dita, seria interessante eu fazer um mapeamento de como a filosofia acadêmica ela pode fazer o cruzamento com a ética animal, tal como a gente conhece essa área. Isso pode dar de 3 formas. Essas formas não são exaustivas, não são exclusivas, não são excludentes. As 3. Primeira delas, alguém pode fazer filosofia e desenvolver certas teses que tocam a questão animal. Mas o próprio pesquisador não é tocado pela questão, não é tocado pela causa. Estou fazendo esse introito porque isso aqui é um ambiente acadêmico. Então é interessante trazer esses conteúdos para dar uma ilustrada na problemática de pesquisa. Muito bem, esse pesquisador que participa dessa primeira categoria, ele nunca entra no ringue da filosofia prática. Quem vê de fora, a gente percebe que ele faz uma filosofia demasiadamente mental, muito mental. Olhando de fora, a gente percebe que tem uma falta de engajamento pessoal na questão. Muito bem, há casos extremos, que isso acontece em qualquer área da academia, que o sujeito pretende fazer um exercício de erudição a qualquer preço e perde a conexão com o seu lugar e com o seu momento. Isso também acontece com a ética animal. Há uma segunda categoria de trabalho de pesquisa, que é quando o sujeito se propõe a fazer literatura ativista. O que ele faz para isso? Ele vai se apropriar, vai pegar argumentos filosóficos daqui ou dali, vai se apropriar de uma fraseologia de um pensador ou de outro, ele vai tomar alguma ideia avulsa, esparsa de um escritor ou de outro. Muito bem. Qual é o problema nessa segunda categoria? Ele vai varrer para baixo do tapete tudo que a reflexão filosófica trouxer de desconforto para aquele que quer defender a própria causa. Tudo que for desinteressante para o ponto que ele está defendendo enquanto ativista, ele vai simplesmente negligenciar. Então ele não vai enfrentar problemas filosóficos, propriamente dito, ele vai contorná-los. Isso
Segunda categoria, literatura ativista, com pinceladas filosóficas, com certos conteúdos filosóficos inseridos nele. Há uma terceira categoria, que é que eu tento me inserir, que é fazer filosofia ativista. Nesse caso, a gente é obrigado a transitar, a caminhar sobre uma linha tênue que separa aonde a filosofia acaba e onde começa a vida. Esse é o problema. A gente toma a ética como um alicate para apertar setores da realidade. No nosso caso, no meu caso, a realidade da opressão animal. O desafio aqui é fazer uma filosofia bélica no sentido de enfrentamento, sem ser emocionada. Porque a filosofia emocionada há um grande risco de perder o controle do discurso. Parando o discurso, o controle da predicação dele. Quem se situa nessa terceira categoria geralmente se caracteriza por perder a paciência com certos cacoetes acadêmicos. Né? Qual cacoete? Um cacoete da verborragia e um cacoete daquela demonstração gratuita de erudição, né, de inteligência, que perde a conexão com o próprio tema. Filosofia concreta, real, tal mulher. Então, dito isso, a minha ideia hoje, a minha fala propriamente dita, eu vou tentar evitar repetições de coisas que eu já escrevi em outros lugares. Eu vou também evitar tratar de assuntos que outros já trataram com bastante propriedade. Eu, como se diz, não vou tentar arrombar portas que já estão abertas. Eu vou apresentar a versão parcial de um projeto de pesquisa, portanto está em andamento, portanto está longe de ter a sua conclusão, ter resultados. O meu enfoque aqui, também como em outras abordagens minhas, outras fases, vai ser geográfico e não enfoque histórico. E para isso eu tentei eliminar o máximo qualquer gordura retórica que o tema possa aceitar. Como eu considero o tópico de extrema importância, eu vou me permitir ler para não deixar escapar nenhum ponto importante. Bem, agora eu começo propriamente o tema da fala, que se titula "O que tem de errado mesmo em matar animais se isso não envolver nem dor nem sofrimento?" Ponto 1, problema. De um modo geral, as diferentes correntes da ética animal e os filósofos da libertação animal compartilham, no mínimo, as seguintes teses. Morrer e ou sofrer é algo que importa aos animais e isso deve fazer uma diferença ética para nós. Ponto 2. Animais têm algum tipo de status moral. Há uma diferença moral entre rasgar uma almofada por prazer e cortar um rato por prazer. Entre guardar uma boneca numa gaveta e manter um rato dentro de uma caixa. Ponto 3. A partir disso, temos obrigações morais, ou negativas ou positivas, em relação a eles, que implicam ou não em direitos. Ou, uma terceira explicação é, animais possuem direitos morais que implicam obrigações negativas ou positivas. Então, isso dá para dizer que é a área compartilhada, a área ética compartilhada pela defesa animal do ponto de vista da filosofia. Essa comunicação se ocupará particularmente com a primeira dessas teses, embora tenha desdobramentos a respeito das outras três. Ela se ocupará com o que pode ser chamado de uma filosofia animalista do macaco. A ideia de que animais devem ser poupados de um sofrimento que possa ser evitado não é considerada excêntrica nem polêmica para o senso comum contemporâneo. De fato, esse parece ser o menos heterodoxo dos princípios morais que se possa conceber hoje. Por essa razão, a maior parte do que é ventilado no debate a respeito da ética do tratamento dos animais gira em torno da dor e do sofrimento que nós, humanos, infligimos a eles por razões não suficientemente justificadas. A fundamentação das obrigações morais concernentes ao bem-estar, entretanto, é tecnicamente distinta da fundamentação das obrigações concernentes à continuação da vida. Essa distinção filosófica implica uma consequência ideológica importante dentro do movimento de defesa animal. Ela simplesmente separa, de um lado, a corrente bem-estarista ou reformista e, de outro, a via abolicionista ou a dos direitos dos animais.
A diferença crucial entre ambas é de que o bem-estarismo, ao contrário do abolicionismo, não acredita que a morte seja contrária aos interesses do animal que morre, ou, pelo menos, que esse interesse não é suficientemente forte. O caso da pecuária é paradigmático. Os partidários do vegetarianismo moral, a corrente do vegetarianismo que funda a moralidade e a produção, enfatizam precisamente que a prática de converter um animal em comida equivale a trazer uma infinidade de tormentos ao mundo gratuitamente, na medida em que tal conversão é, do ponto de vista nutricional, necessária para a maioria de nós. Nesse processo, não apenas as etapas que antecedem ao abate, isso é, confinamento, manejo, marcação, transporte, castração e outros, mas o próprio processo de matar um animal geralmente também traz a dor à vítima. Mas não necessariamente. Em tese, é possível provocar uma morte rápida, inesperada e indolor de qualquer criatura. O uso de um explosivo potente dentro de uma lagoa repleta de peixes, por exemplo, não feriria os princípios do bem-estar animal, já que os peixes lá residentes morreriam instantaneamente, sem dor nem sofrimento. Outro exemplo seria a vivissecção de animais completamente anestesiados dentro dos laboratórios. Por fim, um abate humanitário visando entregar ao consumidor uma carne ética por meio do uso de gás argônico, supostamente traria a morte de modo praticamente imperceptível para o animal. Note-se que, nesses e em outros casos, estamos diante de um problema meramente prático, isto é, como minimizar a dor durante o processo de matar, a ser resolvido também por medidas exclusivamente práticas. Por isso, o apelo ao sofrimento animal desnecessário não obriga um bem-estarista a problematizar, muito menos a alterar sua posição moral na justificação do abate. Frente a essa problemática fática de se encontrar soluções técnicas para dissolver problemas morais, os partidários da ética animal e do movimento de libertação animal se veriam constrangidos a passar de uma ética da dor para uma ética do matar. O desafio, em suma, seria contra-argumentar com aquele que não vê problema moral algum em matar o animal se a sua morte for indolor e sem angústia. Parece claro que poucas pessoas diriam que o valor moral da vida animal é nulo a ponto de podermos matá-lo sem precisar apresentar nenhuma razão para isso. Mas muitas pessoas não veem objeção moral alguma em matar animais se isso atender a algum interesse humano, seja ele essencial ou supérfluo, desde que o abate seja rápido. De qualquer maneira, os argumentos racionais em oposição à crueldade são muito mais claros e muito menos controversos do que aqueles que se opõem ao mero ato de tirar a vida. Esse contraste é marcadamente reforçado se levarmos em conta nosso sentimento moral de empatia. A empatia é a capacidade de sentirmos como se fôssemos o outro a partir do que sua situação significa para ele mesmo. Essa concepção imaginária da condição alheia tem sido a própria força motriz da libertação animal. Mas esse mecanismo é limitado. De fato, está no alcance de qualquer pessoa, em princípio, imaginar-se no lugar de um corpo recém-nascido, tem seus dentes arrancados com alicate numa fazenda. Também é possível imaginar um corpo morrendo com dor. Mas nenhum ativista pode imaginar o que é ser um corpo já morto. Por quê? Porque imaginar o que é ser um animal morto implica imaginar-se não mais existir. Tal expediente é problemático, para dizer o mínimo. Em primeiro lugar, isso seria logicamente impossível, pois não haveria nada a ser imaginado. Em segundo, imaginar a própria morte seria psicologicamente possível, se Freud estiver correto, porque nosso inconsciente simplesmente não crê nela. Ora, se eu não posso imaginar minha própria morte, eu também não posso imaginar a morte do corpo. Isso significa que os animais podem contar com a compaixão humana quanto ao seu sofrimento, mas não com a nossa empatia no que se refere à sua morte, para o azar deles. Questões de vida e morte parecem ser filosoficamente mais difíceis do que a mera defesa moral da liberdade e da integridade física, por exemplo. Isso vale não só para o caso humano, mas também para o caso animal.
Suponho que seja por essa razão que os filósofos dos direitos dos animais não dedicam tanta atenção a esse ponto quanto a outros tópicos. Autores das obras de ética ou direito animal adotam uma abordagem exclusivamente reativa a respeito do erro de matar ou do direito à vida. Ou seja, de forma defensiva, se analisam os argumentos de que não é errado matar animais a fim de mostrar suas inconsistências. Ou, ainda, se ataca cada uma das razões pelas quais se poderia pensar que um animal não tem direito à vida. De outra parte, ativistas da libertação animal dão como óbvia a imoralidade do ato de matar um animal, mesmo sem sofrimento. O pressuposto aqui parece ser o de que o mal de matar é tão evidente que dispensaria maiores explicações. Matar põe fim à vida e é mal deixar de viver. A morte faz com que a vítima morra e isso é algo simplesmente ruim para ela. A intuição compartilhada dentro do movimento de libertação animal é de que, qualquer que seja a razão pela qual matar um ser humano é um mal, isso também se aplicaria ao caso do abate de animais. E não seria obrigação da defesa animal apresentar uma justificativa para uma crença que quase todas as pessoas já compartilham. De qualquer modo, a discussão sobre a moralidade de matar animais nos faz pensar a respeito da moralidade de matar pessoas. Se nós não pudermos concordar a respeito do segundo ponto, dificilmente concordaremos a respeito do primeiro. Mas, infelizmente, não há consenso sobre temas como a moralidade do aborto, da eutanásia e da pena capital, o que mostra o quão problemática é a questão. Na direção reversa desse raciocínio, a pergunta por que é errado matar intencionalmente pessoas inocentes nos convida a pensar a razão pela qual o ato de matar um animal demanda tão pouca ou até mesmo nenhuma justificação da parte daquele que mata. Em grande parte dos sistemas de filosofia moral e das doutrinas religiosas, a primeira e a mais importante regra moral é a que proíbe matar pessoas. O assassinato é considerado um crime gravíssimo no interior das sociedades e nos seus códigos penais. Em termos do pensamento moral ordinário, a reprovação do ato de matar parece envolver a ideia de que é a vida do outro, não a sua, e você não pode tirá-la apenas porque você deseja isso. Esse juízo pode se basear em diferentes crenças, tais como a de que a morte é contrária aos interesses daquele que morre, que normalmente preferimos não morrer, que a morte de uma pessoa tira tudo aquilo que ela tem, ou simplesmente que matar consiste em um ato de violência extrema. Veremos aqui em que medida tais razões também se aplicam ao caso dos animais. Esse é o nosso ponto, se é que se aplicam. Inicialmente, entretanto, se faz necessários os seguintes esclarecimentos, visando circunscrever o escopo da nossa investigação. A tese, primeiro ponto, primeira restrição. A tese de que a morte é um mal para os animais não implica que a morte consista em um mesmo mal ou dano tanto para os animais quanto para humanos. Em outras palavras, a questão do valor comparativo entre a vida humana e animal é diferente da questão de se a vida tem algum valor para ambos. De fato, a maioria dos eticistas dessa área sustenta a tese de que os conceitos humanos de futuro, de identidade pessoal e de vida ou morte fornecem um valor moral adicional ao interesse humano em viver ou ao direito humano à vida. Essa tese, é importante notar, não oferece nenhuma objeção ou obstáculo às considerações que veremos a seguir a respeito do erro moral de matar animais. Segundo ponto, dessa comunicação, em cada ocorrência do termo animal, aqui eu estou evitando animais não humanos, que fique subentendido que ele vem acompanhado pelos quantificadores, todos, muitos ou alguns. A expressão todos, muitos ou alguns animais, daqui em diante, visa contornar a questão empírica a respeito de quais espécies de animais têm uma vida subjetiva ou uma vida mental, tal que faça sentido lhes atribuir o interesse em viver ou um desejo de viver.
Isso se alinha à tendência geral dos eticistas da área em evitar o comprometimento com uma localização precisa de certas capacidades no reino animal, notadamente a ciência. Terceira restrição: há que se ter em mente a distinção entre a noção de morte, ou de estar morto de um lado, com a noção de morrer de outro. O foco desse ensaio é o evento morte e não o processo de morrer, que frequentemente é uma fonte de dor e sofrimento para a vítima. A morte como evento consiste precisamente no término desse processo doloroso, após o qual nada pode haver de ruim para aquele que o experiencia, como bem apontou Epicuro. Como foi dito, o fato de que a vítima é usualmente submetida a tormentos e aflições antes de morrer não oferece qualquer justificativa para a proibição de matar de modo rápido e indolor. Essa resposta daria conta apenas do problema do mal, da dor, e não do mal da morte, se a morte for mesmo do mal. Seção 4. A investigação tratará do que é diretamente errado em matar do ponto de vista daquele que morre. Assim sendo, serão desconsiderados os efeitos colaterais negativos do abate para outros indivíduos que mantêm relações com a vítima, tais como o sentimento de pesar e o medo generalizado entre os sobreviventes do seu grupo. Também não serão levados em conta os impactos ecológicos do evento matar, razões estéticas ou de qualquer outra ordem indireta. Restrição 5. Por fim, o enfoque adotado nesse ensaio é secular. Isso significa pressupor que a morte seja o fim cabal e definitivo da existência. Afasta-se assim a hipótese de qualquer tipo de sobrevivência da consciência humano-animal no pós-mortem. Isso significa também desconsiderar a ideia de que a vida é concedida por um Deus que, como em um empréstimo, retém a sua propriedade, o que nos impediria de dispormos dela, da vida, como bem entendermos. Por essa razão ainda, não se lançará mão das expressões a vida é sagrada ou a sacralidade da vida, utilizadas tradicionalmente em contextos teológicos ao longo da história. Da mesma forma, serão aqui desconsideradas as abordagens místicas ou espiritualistas para a questão da morte. De resto, a estratégia persuasiva desse ensaio é minimalista. Sob uma inspiração intelectual de pretensão ativista, que é a que eu pretendo assumir aqui, trato de buscar fundamentar uma proibição prima facie de matar animais sem pedir que o interlocutor abandone as principais diferenças comumente aceitas entre humanos e animais. De qualquer modo, o discurso de defesa animal deve evitar depender de informações muito recentes ou sofisticadas a respeito do mundo animal, a ponto da maioria das pessoas a ignorarem, ou de tamanha complexidade científica que permita a sua manipulação retórica mal intencionada por quem quer que seja. Então, agora, caracterizar exatamente a posição que a gente se contrapõe. A posição que vai ser tentado o assalto a respeito. A tarefa a ser aqui empreendida consiste em nada menos do que desafiar o panteão da filosofia ocidental, segundo o qual seria absurdo atribuir aos animais o direito a viver, em virtude da falta de autoconsciência, racionalidade e subjetividade de sua parte. Uma das respostas dos pensadores da tradição à ideia, que para os animalistas é óbvio, de que estar vivo é algo valioso do ponto de vista do próprio animal, seria lembrar que os animais são criaturas não reflexivas. Um porco não é capaz de saber, do seu próprio ponto de vista suíno, o que é ser um porco. Outra via de resposta consistiria em apontar que um porco não é capaz de temer algo ou tentar escapar de algo, nesse nosso caso a morte, do qual ele também não tem nem pode ter conceito algum. Do mesmo modo que ele, o porco, não pode sentir medo ou se preocupar com um terremoto, dado que ele também não tem nenhum conceito de terremoto. Mas todo e qualquer animal deseja continuar vivendo, alguém diria. Em resposta a isso, a perspectiva filosófica tradicional a respeito de desejos é a de que ter o desejo de alguma coisa exige, do mesmo modo, que se tenha um conceito dessa coisa ou alguma crença sobre ela.
Não faz sentido pensar que um porco possa desejar alguma coisa, no caso, viver, a menos que ele esteja consciente dessa coisa em algum grau. Essa é a posição de Peter Singer e de outros eticistas a respeito da diferença moral entre matar humanos e matar não humanos. Vejamos em que consiste tal perspectiva. A morte é um mal maior para os humanos aqui adultos normais, porque frustra uma preferência central, a saber, o desejo de continuar a existir. Mas os animais, ao contrário, não podem entender a diferença entre viver e morrer, e por isso não podem ter o desejo de viver. Os desejos do porco são limitados a fins de curto prazo e a objetivos temporários, tais como ter comida, fazer sexo, descansar e perseguir um outro animal. Se o porco for morto sem dor enquanto estiver dormindo, não estaremos contrariando, do ponto de vista do próprio animal, qualquer uma de suas preferências ou desejos. O fato de que o porco luta com todas as suas forças para resistir à tentativa de capturá-lo ou matá-lo não prova que ele deseja viver. Mostra apenas que o animal percebe aquela situação como indesejável e simplesmente tenta escapar dela. Outra versão da posição filosófica que se pretende aqui atacar foi expressa por Ruth Sigman. Sigman defende a tese de que a morte não é um infortúnio para os animais, porque eles são incapazes de valorizar a sua própria existência. É verdade que eles manifestam um pavor quando suas vidas são ameaçadas, mas esse apego cego à vida não nos autoriza a afirmar que os animais querem viver ou que não querem morrer. Para tanto, segundo ela, os animais deveriam entender a morte à luz do seu significado potencialmente trágico, ou seja, como uma condição que encerra permanentemente um futuro possível e que deixa para trás um mundo no qual não mais se participa como um ser consciente ou como agente. Segundo ela, este não é o caso. Animais não são capazes de apreciar a natureza radical e singular da transição da vida para a morte. Animais não são capazes de compreender o significado da ideia de que X é uma razão para viver. Para que a morte fosse um infortúnio para os animais, na opinião de Sigmund, eles deveriam conceber os conceitos de possibilidades futuras de longo prazo, de vida como objeto de valor, de aniquilação da consciência ou da agência e de tragédia, que não é o caso. O objetivo desse ensaio é tentar derrubar essa posição. Assim, passarei agora a analisar as possíveis respostas a quem disseste o seguinte: parece-me que a morte equivale a algum tipo de perda irreparável, já que ainda não sabemos criar vida ex nihilo, tampouco dominamos a técnica da ressuscitação. Mas qual o problema ético, mesmo, em encerrar a existência do animal? Por que a morte é algo mau para a criatura que morre? Por que apenas encurtar o seu tempo de vida, apressar sua saída deste mundo, constitui um erro moral? O que se perde afinal na morte, perda essa que seja moralmente significativa? Esse é o nosso tópico. Okay? Iniciaremos nosso percurso imaginando um caso concreto. Há algum mal quando um porco, depois de ter sido criado solto em um campo, é abatido de modo inesperado e instantâneo, digamos, com um único e potente tiro na sua cabeça enquanto dorme? Veremos a partir disso as possíveis respostas à pergunta: o que há de errado mesmo em matar animais? Cada uma dessas respostas corresponderá a diferentes razões morais pelas quais um animal pode não sofrer com a morte e ainda assim ser prejudicado por ela. Razão número 1. Matar um porco, aquele porco é moralmente errado, porque isso seria inconsistente levar em conta o sofrimento dele, sem valorizar também o fato de ele estar simplesmente vivo. Em que pese a moralidade do ato de matar ser teoricamente distinta da moralidade de causar sofrimento, parece bastante estranho que o bem-estar de um animal seja moralmente importante, mas não o mero fato de ele estar vivo. A partir
E agora eu começo a atacar a posição anteriormente caracterizada, dando um catálogo de razões que eu suponho sejam plausíveis, analisando a força lógica e retórica de cada uma dessas razões. Esse é o percurso da fala para diante. Se a forma pela qual os animais vivem suas vidas tem valor, por qualquer razão que seja, então parece intuitivo que a própria condição deles estarem vivos também deve ser valorizada. Esse ponto já se encontra indicado no livro que inaugurou as reflexões contemporâneas em ética animal, intitulado Animais, Homens e Morais, de 1971, de Rosalind Godlovik. Godlovik observa nesse texto que seguem-se absurdos se sustentarmos que o sofrimento animal deve ser evitado, mas negando-se que a vida animal tem valor. Parece um fato inevitável que todas as criaturas sencientes sofram, em maior ou menor grau, em alguns momentos de suas vidas. O sofrimento é aceito como concomitante à vida e, como tal, é considerado algo que vale a pena ser tolerado, exceto talvez quando o sofrimento é extremamente severo e prolongado. Mas é considerado que vale a pena ser tolerado em virtude de que é um valor alocado no viver. Esse texto aqui de 71 foi o que deu o pontapé de partida na ética animal no formato contemporâneo, não no antigo e no medieval, mas no contemporâneo. Como outros movimentos progressistas, a libertação animal também visa mudar as concepções morais da sociedade. Tendo em vista esse fim, uma defesa do direito animal à vida teria muito a ganhar partindo das intuições morais que a maioria das pessoas já acolhe. De que forma? O pensamento moral vigente já entende que o sofrimento animal é algo que deve ser levado em conta. Sob a ótica do senso comum, infligir sofrimento desnecessário ao animal constitui um mal. Isso pode ser traduzido na tese de que os animais têm o direito a não sofrer gratuitamente. Mas, esse é o ponto, um direito moral à vida seria apenas uma parte desse direito a não sofrer, uma vez que estar vivo é condição necessária para se viver uma vida livre de sofrimento. A ética animal restaria apenas pôr à vista essa implicação lógica e desvelar esse nexo. Mas suponhamos que alguém dissesse que não lhe parece evidente, tão pouco intuitivo, que se devemos nos preocupar em como o corpo está vivendo sua vida, então também devemos nos preocupar com a ideia de matá-lo. O que mais poderia dizer a respeito disso? Agora, razão número 2. Matar um porco é moralmente errado porque ele tem um interesse na continuação da sua própria vida. Seria do interesse de um animal evitar uma morte prematura e um encerramento antecipado da sua própria existência? A posição filosófica tradicional concederia que os animais têm, de fato, um interesse em evitar dor ou sofrimento, mas não um interesse específico em continuar a viver. Mesmo que todas as ações do animal estejam dirigidas, em última instância, à sua sobrevivência, o próprio animal não compreende esse fato e, portanto, sua sobrevivência mesmo não pode ter importância alguma para ele. A ideia aqui seria de que, para se ter um interesse na própria vida, seria necessária uma consciência da própria existência, a ponto de fazer o indivíduo desejar continuar vivo ou se preocupar com a própria morte. Os animais carecem disso, segundo a objeção. O primeiro ponto a ser anotado nessa questão já foi mencionado antes. Se é verdade que os animais têm interesse por tudo aquilo que lhes traz prazer e bem-estar, então eles também têm interesse em permanecer vivos, já que é isso uma pré-condição para a satisfação de qualquer outros possíveis interesses. O interesse pela vida, nesse enquadramento, consiste no interesse indireto. Se é do interesse, o interesse primário do corpo, viver bem alimentado, então é do seu interesse, é do interesse derivado, estar vivo, na medida que estar vivo é condição de possibilidade para se estar bem alimentado. Em resposta àqueles que acham estranho atribuir interesses aos animais, pensando que o termo interesses deve se referir apenas àquilo que seja de preocupação de uma criatura, a libertação animal pediria apenas que se acompanhasse o seguinte raciocínio.
É um dado de realidade que as vidas dos animais podem, do ponto de vista deles mesmos, ir pior ou pior. Logo que, 2, podemos dizer que é do interesse de cada animal que sua vida vá melhor do que pior para ele. O uso do termo interesse por parte do discurso de defesa animal pode provocar um certo estranhamento na sua audiência. Mas um animal não pode ter qualquer interesse em algo, no caso sua vida, a menos que ele possa mostrar que compreende isso, ou que estime a sua importância, ou que saiba o que deve ser feito a respeito disso? Não, pois seguindo as notas de Tom Regan e Saponsis, há 2 sentidos possíveis quando se diz que alguém tem interesse em algo. Primeiro, ou alguém está interessado em algo, ou 2, algo é do interesse de alguém. A partir dessa distinção conceitual, podemos conceber que sim, interessar-se se refere àquelas coisas nas quais o indivíduo está de fato interessado, e isso envolve gostos, desejos e preferências, ou ao contrário, aquelas coisas que ele desgosta, quer evitar ou prefere não ter. Interessar-se requer uma compreensão daquilo que é do interesse. Interessar-se por algo tem como pré-requisito estar consciente desse algo e entender como esse algo nos afeta, afetará ou afetaria. Ora, estamos tratando do interesse pela vida. Para que um porco se interesse em continuar a viver, ele deveria ter uma concepção de vida e de morte, como as pessoas têm. Admitamos que porcos não têm tais concepções. O argumento animalista aqui é o de que não é necessário que um porco ou qualquer outro animal se interesse conscientemente em viver para que isso seja do seu interesse. Alguém, nesse momento, ainda poderia insistir dizendo: mas como é possível ter interesse em algo do qual se é ignorante a respeito? Não há qualquer absurdo epistêmico aí. Eu tenho interesse no bom funcionamento dos meus rins, mesmo que eu nada saiba a respeito de anatomia ou de cálculos renais. Tampouco há algum disparate moral aí. As pessoas têm o direito a receber as heranças que elas nem sequer saibam que existem. Um bebê que nasce cego não valoriza a visão, mas ele tem o direito ao tratamento oftalmológico na medida em que usar os olhos é do seu interesse. Crianças são incapazes de valorizar intelectualmente a vida, mas, mesmo assim, classificamos o infanticídio como um delito grave. Em suma, nada há de filosoficamente problemático em atribuir um direito moral a X a uma criatura que nada saiba a respeito de X, ou que não compreenda, deseje ou valorize X em si mesmo. Esse resultado parece correto ao senso comum, não apenas em se tratando de humanos. Pensemos no crime de crueldade dos animais. Nossas intuições morais ordinárias são fortemente contrárias ao tratamento cruel de animais. Se perguntarmos a alguém: você reprova aquelas pessoas que põem fogo em animais vivos? Não ouviremos como resposta: depende do nível de compreensão do animal nessa questão. Sabemos que alguns meninos colocam fogo em gatos vivos apenas para se divertir. Ser queimado é contrário aos interesses dos gatos, e isso não depende que o gato valorize intelectualmente estar sem queimaduras. Não depende que o gato compreenda, como nós compreendemos, que é um garoto sádico que está lhe causando isso por um motivo fútil. A suposta incapacidade dos animais em entender racionalmente algo se mostra irrelevante, não apenas quanto a sofrer, mas também quando se trata de morrer. Edward Johnson oferece uma abordagem desse naipe através do conceito de interesses teleológicos. A racionalidade humana, diz ele, faz com que conceitualizemos as coisas que dizem respeito aos nossos interesses, mas nem todas as criaturas são conceitualmente orientadas. Aliás, não é a racionalidade que faz com que tenhamos um interesse básico na nossa própria sobrevivência. Do mesmo modo, o interesse dos animais em viver não exige a conceitualização de morte ou de morrer, da autoconsciência ou do desejo de continuar vivo. O corpo não precisa estar consciente de que está vivo do mesmo modo como nós estamos,
a fim de que seja do seu interesse viver sua vida suína. Estar vivo é pura e simplesmente o interesse tanto de animais quanto de humanos, e não é preciso que ambos concebam isso como pré-requisito. Johnson, assim, inverte a conexão lógica usual. Viver é do interesse dos animais e é devido a isso que eles demonstram preferir continuar vivos e não ao contrário. Nessa concepção, cada criatura constitui um processo de vida em andamento fisiológico e psicológico, com passado, presente e futuro, isto é, telos, e é do seu interesse tudo aquilo que contribui para o funcionamento desse processo. E o que haveria errado em matar nessa ótica? Matar consiste em um mal moral porque, precisamente, frustra e interrompe o funcionamento do tal processo. A seguinte passagem esclarece o ponto do autor a esse respeito, ponto de Johnson. Embora assumamos que animais não tenham o conceito de morte, eles geralmente tendem a ter fortes aversões a atos que conduzem a esse resultado, ou teriam, se eles soubessem mais a respeito disso. Um caçador ou um pescador lhe dirá que os animais aprendem rapidamente sobre esse tipo de coisa e desenvolvem aversões extremamente fortes. Um cão pode não saber que a câmara de gás o mataria, mas se ele testemunhasse cães vivos entrando nela e cães mortos saindo dela, ele logo adquiriria uma forte preferência por não entrar na câmara. Ele pode não ter nenhum conceito de eu, de futuro ou de morte, mas ele tem ou teria uma forte preferência contra qualquer tipo de coisa que conduza à sua morte, e isso é o que conta de acordo com esse esquema. Poderia ser objetado que um animal não compreende o resultado do processo, ao passo que os humanos, sim. Os animais formam suas versões apenas na ignorância ou por instinto. Entretanto, isso não muda nada. Quaisquer que possam ser as razões para as nossas preferências básicas, seja instinto, conhecimento superior ou algo mais, são as nossas preferências básicas que contam. Se considerarmos que nossos interesses são definidos por nossas preferências, o máximo que podemos dizer é que, se humanos têm interesse em continuar vivos, então, pelo menos, também o tem a maioria dos animais humanos. Essa é a razão 2, partimos para a razão 3 agora. Matar um porco é moralmente errado porque ele valoriza sua vida por si mesmo. Alguém, pensando sobre a resposta anterior, poderia insistir que, para o porco ter interesse em continuar a viver, ele deveria valorizar a sua própria vida, o que não é o caso. Os partidários da libertação animal normalmente contra-argumentam, apelando para uma evidência comportamental tida como tão óbvia quanto a luz do sol. Quando sua vida está em risco, o animal tenta escapar da ameaça de morte, demonstra grande medo de morrer e luta desesperadamente para se proteger dessa ameaça. Ora, esse comportamento autoprotetor mostra, de modo inquestionável, que o animal valoriza sim a sua própria vida, segundo eles, segundo a defesa animal. A questão, entretanto, não é tão simples quanto muitos supõem. Vejamos, quando um cão foge de uma casa em chamas, ele está mostrando claramente que valoriza a sua própria vida ou que está apenas tentando escapar da dor de ser queimado pelo fogo. É certo que a evolução natural capacitou o cão a temer o calor e as chamas, porque, obviamente, isso pode provocar a sua morte. Mas algo muito diferente é dizer que o cão está fugindo da morte. O cão teria medo, não da morte, mas do processo de morrer, que frequentemente envolve dor, algo que todos os seres sencientes são naturalmente capazes de detectar. Um caso semelhante, embora reverso, seria o de um gato que se joga da janela de um apartamento, cujo proprietário é uma pessoa notoriamente violenta e cruel. O animal estaria apenas procurando fugir do grande estresse e do sofrimento infligidos pelo companheiro humano e não buscando a morte por suicídio. Para fugir da morte ou buscar a morte, uma criatura deve ser capaz de entender a diferença entre viver e morrer. Mas animais não são capazes disso, segundo a objeção. Por essa mesma razão, diriam alguns, os animais não enterram seus mortos. Richard Norman comenta: formular esse objetivo de preservar sua própria vida frente a um ataque requer um entendimento um tanto sofisticado.
deve ser capaz de conceber sua própria não existência. Isso significa estar consciente de si mesmo, de uma perspectiva externa, por assim dizer, como um ser vivo, dentre outros, em um mundo que é independente de si mesmo. Isso exige uma compreensão desenvolvida de tempo para além do passado imediato e do futuro imediato, de modo que se possa imaginar um tempo antes do próprio nascimento e um tempo depois da própria morte. Chama bastante a atenção que crianças levam muito tempo antes que elas possam mesmo começar a dar um sentido à ideia de que como era antes de eu nascer. Chegamos assim à tese que seria ratificada pela maioria dos filósofos morais. Primeiro, os animais não têm direito à vida, já que 2, não são capazes de sofrer a desgraça do infortúnio que constitui a morte, uma vez que 3, não são suficientemente conscientes ou inteligentes para valorizar a vida por si mesma. Segundo a tradição filosófica, a vida tem apenas um valor instrumental para os animais, na medida que lhes propicia comer, procriar, descansar e outros prazeres muito básicos e primitivos. Holmes Roslin, um outro eticista, se carrega contra essa posição, dizendo que os animais valorizam sim suas vidas intrinsecamente por si mesmos, ainda que de forma não consciente. Segundo Roslin, não apenas animais, mas todos os organismos vivos são sistemas avaliativos, ou seja, entidades que demonstram que têm valores por meio de seus comportamentos orientados a fins como crescimento, reprodução, cura de patologias e resistência à morte. Qualquer animal é um organismo que busca estados valorados, escolhendo, preferindo, priorizando um estado X a um outro Y. Isso significa que todo animal é um indivíduo autovalorador por inteiro. Um porco se valoriza nele e por ele mesmo. E qualquer criatura capaz de se valorizar tem, ipso facto, um valor em si mesmo, ainda que na ausência da ciência, consciência ou de autoconsciência. O corolário moral da posição rostoniana é o de que, se todo e qualquer animal se valoriza intrinsecamente, então nós temos a obrigação de valorizá-los intrinsecamente também. Talvez possamos dizer a respeito dos animais o mesmo que Thomas Nagel, um filósofo bem conhecido em filosofia moral, descreve a respeito da condição humana. É bom estar vivo simplesmente. Isso significa que a vida vale a pena ser vivida, mesmo quando as más experiências foram abundantes e sobrepujarem as boas experiências. De fato, se puséssemos tantas experiências positivas quanto as negativas de lado, supondo que nada mais negativo ou positivo nos acontecesse, a vida ainda teria um valor final positivo em vez de neutro. Segundo Nagel, esse valor positivo é dado pela própria experiência de viver e não pelas experiências positivas que a vida nos traz. Passar para a razão número 4, justificativa número 4. Que é, matar um porco é errado, porque isso priva o animal de oportunidades futuras valiosas. Quando um animal morre, ele perde o resto de sua vida, que, portanto, não será mais por ele vivida. Por que perder o resto da vida resultaria em mal? Porque isso significa a perda de oportunidades valiosas que o futuro traria para o indivíduo em questão. Essa justificativa foi defendida por Reagan, Pontes, David deGrasse e James Rachels. Eu diria que a maioria dos filósofos da ética animal adota essa via de defesa. Segundo essa concepção, a morte é um infortúnio para os animais porque eles teriam uma vida inteira pela frente para ser vivida e, ao morrer, jamais conhecerão os momentos de prazer e satisfação que a vida lhes proporcionaria no futuro se eles não tivessem morrido. O contato com a sua prole, os relacionamentos sociais, as brincadeiras com os outros do grupo, as atividades físicas como correr, nadar, voar, confortos ambientais como se aquecer sob o sol, se refrescar com a brisa e prazeres da comida e do sexo. Em suma, o animal deixará de viver tudo aquilo que ele gosta e essa perda, supõe-se, é moralmente importante. Para fins de argumentação, pensemos no caso humano. Suponhamos que um rapaz jovem e saudável seja atingido por uma bala perdida
e morra instantaneamente, sem saber o que o atingiu. Por que diríamos que a morte foi uma desgraça para o próprio jovem? O rapaz não experimentou nenhum medo de morrer, tampouco nenhuma frustração psicológica por não poder fazer o que planejou para a sua vida. Mas, de acordo com essa abordagem, o infortúnio de sua morte se deve ao fato de que ele jamais terá a chance de experienciar as alegrias que a vida lhe traria, e isso, pensamos nós, é algo muito triste e trágico. Qualquer criatura que fosse assassinada, digamos, inesperadamente e sem dor, dormindo, por exemplo, perderia o que a vida lhe teria proporcionado a ela. Com efeito, essa resposta, a de número 4, parece ser a que mais se alinha com as intuições morais do senso comum voltadas a esse tema. Excluindo-se os casos dos mártires e dos suicidas, nos quais a própria morte é exatamente aquilo que é almejado, as pessoas não desejam morrer. O processo de morrer nos aterroriza, não por si mesmo, mas justamente porque ele conduz à morte. E por que tememos o ponto final dessa jornada? Ora, não é simplesmente porque temos medo da extinção da nossa própria consciência ou o ingresso num estado vazio chamado morte. Em vez disso, continuar a viver é tido como uma condição necessária para a satisfação de quase todos os projetos e desejos humanos para o futuro. A razão pela qual tememos imensamente a morte é que continuar a existir é um pressuposto para a realização de tais desejos, objetivos e projetos. O Nagel, podemos nesse caso dizer que, para investigarmos o que é mal a respeito da morte, devemos nos perguntar o que é bom a respeito da vida final. E o que seria isso? O que achamos desejável na vida são certos estados, condições ou tipos de atividade. É estar vivo, fazer certas coisas, ter certas experiências que consideramos bom. Mas se a morte é um mal, é a perda da vida que é objetável, em vez do estado de estar morto, ou de ser não existente, ou de estar inconsciente. Como vemos, segundo essa abordagem, a morte constitui um determinado tipo de mal, o mal da privação. A morte priva alguém de algo, precisamente o resto da sua própria vida. Não se trata, portanto, de privá-lo positivamente de algo propriamente dito. O que exatamente se perde de valor com a perda da vida? Se perde o futuro, supondo que ter o futuro é geralmente algo bom. Bom, a expressão perder o seu futuro poderia suscitar alguém a dizer o seguinte: dado que o futuro ainda não existe, o que haveria para ser perdido afinal? A esse respeito, Mark Rowlands observa que há 3 sentidos para a noção de ter um futuro. Em um sentido mínimo de futuro, podemos dizer que uma pedra ou um relógio existirá em um tempo T+1, além do tempo presente T. Mas não é esse o sentido de futuro quando dizemos que a morte é um mal. Um assassino não tira o meu futuro no mesmo sentido que um ladrão rouba meu relógio. Há também um sentido fraco de futuro, segundo o qual desejos envolvem o futuro, mas não um conceito de futuro. Aqui, estados mentais, isto é, desejos, objetivos e projetos, estão orientados a um futuro T+1, na medida em que, para que tais desejos sejam realizados, a criatura deve persistir para além do tempo presente T, a fim de que possa providenciar sua realização. Desejos podem ser satisfeitos ou insatisfeitos, objetivos e projetos podem ser realizados ou frustrados, e tudo isso leva tempo para acontecer. Note-se que isso não envolve nem exige um conceito de futuro, tanto quanto o meu desejo agora por um pedaço de pizza também não exige que eu tenha esse conceito. Os animais e os bebês humanos, inclusive, se situam exatamente nesse caso, no sentido que eles agem no presente com a perspectiva de obter satisfação futura. Pergunta Reagan a propósito: quando, por exemplo, lobos correm por muitas horas, estou citando aqui então Reagan, e possivelmente mesmo por dias, em uma dada direção, então, após chegar a um dado lugar, param e esperam a tempo de um rebanho enorme de renas aparecer,
Nós não podemos, com parcimônia, descrever e explicar o comportamento dos lobos em termos de sentido deles e possibilidades futuras. Mas ainda há uma terceira acepção de futuro, uma acepção forte de futuro. Há estados mentais que envolvem explicitamente o conceito de futuro. Neste caso, o indivíduo deve ter a habilidade de pensar sobre o seu futuro, isso é, representá-lo em filosofia filosófica. Isso significa que ele orienta ou organiza seu comportamento e disciplina ou direciona seus desejos com base em uma determinada concepção de futuro em particular. Isso é o que se passa por nós humanos quando, por exemplo, uma pessoa deseja se graduar em uma faculdade e orienta seu comportamento tendo como fim a obtenção do diploma universitário. Segundo Rollins, quanto mais alguém investe no seu futuro, organizando ou orientando sua vida, mais terá a perder ao morrer. Por isso, normalmente, mas não necessariamente, não sempre, os humanos perdem mais com a morte do que os animais, na medida que os primeiros estão mais fortemente ligados a seu próprio futuro. A tese é de que uma criatura que tem um futuro no sentido forte tem mais a perder com a morte do que uma criatura que tem um futuro no sentido fraco. Voltemos agora à nossa questão central. Por que matar um animal é errado, segundo essa concepção? Rollins responde: agarrar-se a um futuro, mesmo nesse sentido fraco, é indiscutivelmente um interesse vital de um animal, porque se esse interesse for frustrado, então todos os outros interesses serão automaticamente frustrados também. O animal pode ter investido menos no seu futuro, na comparação com os humanos, mas, em perdendo seu futuro, ele ainda acaba perdendo todas as oportunidades para a satisfação daquilo que o futuro traria. Podemos ver que, em contraste com a resposta número 3, a abordagem número 4 toma o valor da vida como meramente instrumental. Continuar a viver é importante não pelo fato de que é bom estar vivo simplesmente, ou porque a vida tem valor por si mesma. Continuar a viver tem valor porque justamente possibilita ao indivíduo ter aquilo que lhe é valioso: experiências, emoções, atividades, relacionamentos e projetos. O dano que a morte provoca, portanto, é indireto, na medida que consiste na perda de todo o valor que a existência como meio pode conter. Uma consequência normativa dessa concepção seria a de legitimar o abate de qualquer animal cuja vida futura, presumivelmente, venha a trazer momentos mais miseráveis do que agradáveis a ele. Se aquilo que aguarda o corpo é apenas uma vida repleta de martírio, sofrimento ininterruptos, teríamos uma justificativa moral para matá-lo. A chamada boa morte significaria precisamente a libertação definitiva dessa vida trágica, e há que se notar que o mesmo não se aplica automaticamente à situação humana. Para animais que vivem uma vida de miséria ininterrupta, a morte pode não ser o mal, mas humanos podem viver miseravelmente e ainda assim desejar continuar vivendo a fim de satisfazer algum projeto de vida, como o de se tornar um mártir de uma causa importante. A abordagem da privação de oportunidades, no entanto, dá margem a objeções filosóficas mais sofisticadas. A primeira delas diz respeito ao problema da identidade apontado por Michael Tooley. Caso um animal viva apenas instintivamente, momento a momento, o ato de encerrar sua vida não irá destruir nenhuma oportunidade futura do ponto de vista do próprio animal. Não basta que ele tenha oportunidades futuras a serem vividas. Tais oportunidades devem pertencer a um mesmo sujeito contínuo de consciência, um mesmo eu que continua no tempo. É importante observar que não se trata aqui apenas de um sujeito contínuo de uma vida biológica. Para que oportunidades futuras pertençam ao mesmo sujeito contínuo de consciência, segundo o argumento, é necessário que tal sujeito tenha, em algum momento da sua vida, o conceito de si mesmo como um eu que continua. Caso não ocorra essa unificação dos sujeitos de consciência em diferentes tempos, estaremos diante simplesmente de uma série contínua de novos eus.
Alguém poderia dizer, então, que é bastante duvidoso que um porco tenha esse conceito de si mesmo como sujeito contínuo. Afinal, a capacidade de pensar sobre seus próprios estados mentais não é algo que costumamos atribuir aos animais, pelo menos a maioria deles. A questão a que chegamos agora é a seguinte: para que a morte do porco constitua um mal para ele, é necessário que o animal tenha mesmo uma capacidade de abstração tal que consiga formar um conceito de si mesmo como um indivíduo que perdura no tempo, que persiste ao longo da vida? Ou, como especula Aaron Simmons, bastaria uma mera conectividade psicológica entre os eus do passado e do futuro? Em outras palavras, para que a morte cause um mal ao porco, já não seria suficiente que o animal seja capaz de unificar o seu passado e o seu futuro dentro da sua mente suína? Voltaremos a esse ponto crucial na próxima sessão, mas por enquanto vale mencionar que Reagan sustenta precisamente isso, que os animais têm essa identidade unificada ao longo do tempo, não apenas biológica, mas também psicológica. Ele diz assim: Fido, meu cão, será o mesmo cão amanhã e assim por diante, rumo a um futuro indefinido, tanto quanto ele é hoje. Uma segunda objeção associada à concepção do mal moral da privação é a de que, para que as oportunidades futuras tenham algum valor para o porco, esse animal deveria ser capaz de se preocupar com elas, o que não seria o caso. A ideia por trás disso tem a mesma inspiração epicurista. Uma vez que aqueles que já morreram não estão mais existindo para sentir qualquer privação, nenhum mal pode resultar da morte para eles. Uma resposta ao argumento epicurista consiste em notar, acompanhando os pontos, que sofrer uma perda sem ter consciência disso não é uma afirmação contraditória. Com efeito, isso acontece corriqueiramente em nossas vidas. Vejamos dois exemplos em que é possível um indivíduo ser prejudicado com algo com o qual ele não se preocupa. Ao pagar uma conta, posso me enganar com um troco e entregar, sem saber, uma nota de valor maior que a devida, que, obviamente, vai constituir uma perda pessoal. Outro exemplo: um advogado inescrupuloso se apropria de uma herança de um parente meu rico, do qual eu nunca ouvi falar, herança esta que chegaria às minhas mãos caso não houvesse essa interferência. Tendo sido impedido de ter as satisfações que seriam possibilitadas pela herança que eu deixei de receber, é correto dizer que eu fui lesado nessa ação, mesmo que eu nunca venha a saber disso, nem sinta a falta do dinheiro que eu não recebi. Em suma, algo me prejudica, no caso minha morte, sempre que isso me impede de desfrutar coisas que eu teria desfrutado se isso não acontecesse. Portanto, em resposta à objeção anterior, diríamos que o porco sofrerá sim uma grande perda ao ser morto, mesmo que ele não seja capaz de saber que foi impedido ou do que foi impedido de desfrutar na vida. Mesmo que ele não tenha uma compreensão das possibilidades por ele perdidas. Mesmo que ele não sinta que deixou de aproveitar na vida depois de morto. Passa agora a quinta razão. Matar o porco é moralmente errado porque se trata de uma criatura consciente de si mesma. Esse ponto é filosoficamente mais complicado. Vocês notam que há um crescente de força lógica. Estamos chegando no gargalo desse rol de justificativa. Analisaremos agora a hipótese da autoconsciência da vítima como uma razão moral suficiente para não matá-lo. Conforme a tradição filosófica, apenas criaturas com crenças, pensamentos e intenções podem ser prejudicadas com a morte. Vamos assumir por hora essa perspectiva tradicional e admitir aqui que a tese de que será moralmente errado matar um indivíduo desde que ele tenha ou possa ter o desejo de continuar a viver. Ora, esse desejo de viver implica algumas coisas. Vimos antes que, segundo Tolley, ter o desejo de viver exige que se tenha o conceito de si mesmo como um sujeito contínuo de experiências. Isso envolve, então, 1. Ter o conceito de ser um sujeito de experiências. 2.
ter o conceito de uma coisa continuando a existir. 3. Ser consciente de si mesmo como um sujeito contínuo de experiências. Dito de modo mais simples, para uma criatura poder ter o desejo de viver, ela deve ser autoconsciente. Chegamos assim à seguinte questão crucial: todos, muitos ou alguns animais são autoconscientes? A visão tradicional, a visão canônica a respeito é de que os animais têm consciência perspectiva de objetos ou de eventos, mas estar consciente que se pensa ou se sente de um determinado modo é um atributo exclusivamente humano. Ou seja, um corpo tem experiência sim, mas nenhuma ideia de si mesmo como sujeito dessas experiências. O olhar de vez antropocêntrico, o olhar canônico a propósito, tende a restringir excessivamente o termo consciência, dizendo que a consciência perspectiva não é nem mesmo um tipo de consciência. Entre os pesquisadores, entretanto, há um entendimento de que pelo menos os animais superiores mostram algum grau de autoconsciência. Dalton Griffith, que é um deles, né, ele escreve muito sobre isso, ele especula o seguinte: um animal não seria consciente dos membros do seu corpo ou do que o seu corpo inteiro está fazendo? Ele não sentiria seus dentes esmagando um alimento ou que esse alimento tem um bom sabor? Ele não teria consciência do tipo de terreno que está debaixo das suas patas? De que ele está fugindo de um predador ou de que outros animais estão fugindo de um predador? Em situações como essas, o animal não seria capaz de pensar que ele mesmo está comendo ou fugindo? Ele não seria consciente do seu próprio medo quando tenta fugir desesperadamente de um outro animal? David deGrasse é um outro eticista que também defende que é mais razoável aceitar do que negar a tese de que muitos animais são autoconscientes se levarmos em conta a força acumulativa das implicações de certos conceitos e de considerações meramente empíricas. Para tanto, deGrasse começa lembrando que a autoconsciência não consiste em um fenômeno simples. Não haveria apenas mas sim 4 tipos de autoconsciência. Primeira, a autoconsciência corporal, que inclui a consciência do próprio corpo, isso é, de suas partes, da posição das partes do corpo, do seu movimento, da posição completa do corpo, ou seja, a própria percepção. 2. As sensações que informam o que está acontecendo com o corpo, como dores, coceiras, cócegas, fome, sede, calor, frio, etc. 3. A consciência da própria autonomia do animal na medida em que ele se move pelo mundo e age no mundo. Em outras palavras, trata-se da consciência do próprio corpo como algo diferente do resto do ambiente que o cerca e como algo sujeito ao seu próprio controle. Aliás, é precisamente devido a esse tipo de autoconsciência que o animal não come a si mesmo. 2. A autoconsciência social, que pressupõe uma autoconsciência corporal. É o tipo de autoconsciência presente em animais sociais que os habilita a interagir entre si. Trata-se da consciência de si mesmo como parte de um grupo social com diferentes papéis atrelados a diferentes posições dele. Ao saber que lugar ocupa na hierarquia do grupo, o animal entende as expectativas que recaem sobre si mesmo e como melhor lidar com as interações sociais. Isso inclui, por exemplo, a consciência de estar subordinado ao macho alfa do grupo, seja ele humano ou não. E é exatamente essa autoconsciência social, que faz com que o cão possa estabelecer relações sociais dentro de um lado humano, no papel do animal de companhia. Terceira, a autoconsciência temporal, que é a consciência de si mesmo como persistindo ao longo do tempo, algo que envolve tanto a autoconsciência corporal quanto a autoconsciência social. E quarto tipo de consciência introspectiva, que é a consciência dos próprios estados mentais, tais como sensações, desejos e crenças. Tomemos um caso bem prosaico. Suponhamos que um cão nos mostre que ele está com fome, algo que qualquer um é capaz de compreender. Ora, isso implica que o animal, primeiro, tem a sensação de fome, mas também, segundo, o animal está consciente que ele mesmo tem essa sensação. Muitos filósofos alegam que essa reflexividade mental é uma exclusiva de criaturas dotadas de linguagem. Essa é a posição estándar da filosofia da mente sobre o que se passa com o animal.
De Grasse, entretanto, observa que, na verdade, na medida em que a autoconsciência corporal se baseia, em parte, em ter várias sensações, e considerando as conexões dessas sensações com o próprio corpo, a autoconsciência corporal pode implicar um tipo básico de autoconsciência introspectiva. A fim de mostrarmos que os animais dispõem de autoconsciência em algum grau, não parece ser necessário submetê-los a testes cognitivos sofisticados, como o teste do espelho. Tampouco seria necessário levar em conta o fato de que primatas treinados em linguagem dos sinais referem-se a si mesmos usando essa linguagem, como os chimpanzés Washoe e a gorila Pogo. Nem revisar toda a extensa literatura a respeito da cognição animal. Bastaria aqui, para os propósitos da ética animal, considerar alguns fatos mais corriqueiros a respeito do comportamento animal, fatos esses bastante familiares e triviais a qualquer pessoa que conviva domesticamente com eles. Voltemos ao cão. Por que o animal dispara em direção à cozinha quando nos ouve pôr ração na sua tigela? Ora, porque ele quer comer. Até aqui nada de controverso. Mas, ao ouvir o ruído da comida, ele vai até lá não apenas porque ele quer comer, mas também porque ele acredita que indo lá ele será capaz de comer. É apenas a partir desse desejo e dessa crença que o animal, então, se dirige intencionalmente à cozinha para se alimentar. Note-se que tal perspectiva rivaliza frontalmente com a concepção comum em filosofia da mente, chama-se teoria da mente, segundo a qual estados mentais têm como objetos proposições ou sentenças. Crer em algo é crer com linguagem, pensar linguisticamente sobre algo. Nessa perspectiva, o cão, como qualquer outra criatura não linguística, não poderia conceber tais proposições, já que ele precisaria de conceitos como de comida, de comer ou de cozinha, o que não é o caso, segundo a crítica. Então, eu moro com um cão, sacudo o envelope de ração dele, ele desperta do que está acontecendo, vai até a tigela, se prepara para receber a comida. Segunda posição estranha de filosofia, ele não está querendo comer, e nem está com fome, nem sabe que estando lá a tempo de me encontrar, terá comida. Porque ele teria que pensar isso usando um conceito. O conceito é mediado por linguagem. De Grasse acredita que talvez o cão tenha seus próprios conceitos de comida e de cozinha, que envolvam elementos dos nossos conceitos humanos, mesmo que articulados de uma forma diferente da nossa. A partir disso, os animais teriam proto-desejos e proto-crenças que, interagindo, produziriam ações proto-intencionais. Assim, os estados mentais caninos, embora não conceituais, teriam um conteúdo gerado a partir de generalizações das suas percepções. Ele diz: o próprio desejo do meu cão por comida vai selecionar instanciações relevantes de comida, exemplos de comida, como coisas apropriadas para ele comer, para o cão comer, mesmo se não empregar o conceito universal de comida como algo que alimenta, que é o nosso conceito de comida. Mas isso não é tudo. Esses desejos e ações intencionais dos animais sugerem pelo menos alguma consciência rudimentar de si mesmo como perdurando através do tempo. Voltemos novamente ao nosso exemplo. Eu penso em dar um passeio com o cão e por isso vou até a porta pegar a sua coleira. Ele, o cão, corre para a porta quando eu pego a sua coleira, é porque, obviamente, ele deseja passear. Além disso, a disparada do cão em direção à porta da casa, com o desejo de dar um passeio, requer também que o animal represente a si mesmo como estando por lá por tempo suficientemente para poder ir à rua. No sentido oposto, o medo por parte dos animais também nos diz algo a respeito da sua autoconsciência. Cães, porcos, galinhas e qualquer outra criatura senciente são capazes de sentir o medo. O medo consiste em uma resposta emocional a uma percepção de perigo destinada a promover a ação de autoproteção. O animal irá temer qualquer coisa que se apresente como uma ameaça de dano a ele. Isso não tem nada de controverso. Isso é algo mais assente, que há de ser assente a respeito do comportamento animal. Pois bem, já que
se trata de uma ameaça, esse dano deve ser um dano futuro. Os animais têm, como se sabe, um forte medo de eventos dolorosos. Por exemplo, o cão pode temer ser chutado pelo meu filho quando eu me afastar da casa e sair para o trabalho. Para isso ocorrer, é necessário, por parte do animal, uma consciência da possibilidade de sentir dor, não no momento presente, não naquele momento, mas no tempo que ainda está por vir. Tempo que eu não estiver lá na casa. Conclui-se que toda criatura que sente medo tem, além da autoconsciência corporal, o medo de apanhar, também alguma ideia de si mesma como algo que continua, que permanece em direção ao futuro. Tudo que foi dito a respeito de fatos bastante corriqueiros a respeito do comportamento de cães indica que esse animal é uma criatura consciente, primeiro de si mesmo, como um sujeito de experiências que permanece no tempo, 4, em direção ao futuro. Em outras palavras, tudo isso implica um tipo de consciência introspectiva, isto é, uma autoconsciência. E o que foi dito a respeito de cães valeria para outros animais de igual ou maior sofisticação psicológica. Outro indicador da consciência animal é a capacidade de antecipação do próprio futuro e de memória do próprio passado. Tomemos o caso do movimento de presas e predadores na natureza. Para sobreviver, o animal tem que antecipar tais eventos e escolher a ação mais adequada a ser adotada. Isso, aliás, é um mero resultado da evolução natural. Para tanto, o animal tem que se basear na memória de como agiu no passado em circunstâncias semelhantes. Alguém poderia objetar que essa representação do próprio passado e futuro por parte do animal não é consciente. Ora, na natureza, os animais devem lidar com situações inteiramente novas e diversas variáveis ambientais. Além do movimento de predadores ou de presas, também são frequentes mudanças climáticas, alteração na oferta de alimento em cada nova estação e etc. Não somente humanos, mas animais também têm que saber improvisar. Apenas em situações familiares e em eventos naturais já conhecidos, um processamento de informação totalmente inconsciente, que é o que se imaginou, por parte do animal seria suficiente para explicar o seu comportamento, o que não é o caso em se tratando de ambientes selvagens onde não há previsibilidade de eventos. Para ilustrar esse ponto, pensemos, por exemplo, em um coelho que por muito pouco conseguiu escapar de um ataque de uma raposa. O coelho certamente sentiu pavor naquele momento. Se mais tarde vier a encontrar a mesma raposa, ele supostamente se lembrará tanto da fuga quanto do pavor que sentiu na ocasião anterior. Se isso é verdade, sua memória da experiência do medo não implicaria pensar sobre essas experiências emocionais adversas? Parece que sim. Se o coelho está consciente de um evento por ele lembrado, isso implicaria uma consciência reflexiva do medo recordado. E essa capacidade de memória que torna um animal capaz de ver sua condição atual como apenas uma parte de uma experiência maior do tempo. Suponhamos agora que o próprio animal tenha escapado do predador apenas porque, no último instante, lembrou-se de se esconder em uma determinada toca. Isso significa que ele se lembrou durante a fuga de que uma certa situação produz um certo resultado. Se o coelho encontrar a mesma raposa na mesma área, ele poderá lembrar não apenas o estado emocional do medo vivido antes por ele, mas também do pensamento de como escapar daquela situação. As considerações anteriores parecem fornecer evidências suficientes de que muitos ou alguns animais são conscientes de suas ações, dos pensamentos e das emoções que as motivam, e principalmente de que eles mesmos estão tendo tais experiências. Isso tudo implica determinados tipos de consciência reflexiva, mesmo que eles sejam rudimentares. É claro que uma questão é mostrar que membros de outras espécies de animais têm experiências conscientes. Outra é descobrir precisamente qual é o conteúdo dessas experiências, que supostamente é diferente do nosso. Mas para os propósitos de uma argumentação em defesa dos animais, já seria suficiente admitirmos que eles têm um certo grau de autoconsciência, mesmo que seja muito limitado, ou, em outras palavras, que eles têm um
conceito rudimentar de ser o sujeito das suas próprias experiências que permanece ao longo do tempo. Porque isso já bastaria para os fins da libertação animal? Porque, por um lado, criaturas autoconscientes se preocupam de uma forma ou de outra com o que lhes acontece e, se elas são capazes disso, então nós temos uma obrigação moral também de nos preocuparmos com isso. Por outro lado, mesmo concedendo uma autoconsciência mínima e rudimentar, resultaria disso que cada animal assim dotado é um animal psicologicamente único. Como diz Griffith, cada animal é um ator que escolhe o que fazer, em vez de um mero objeto totalmente dependente de influências externas. Se isso é assim, qual seria o problema em matá-lo, que é a questão aqui abordada? O mal moral que há no ato de matá-lo provém justamente da destruição dessa consciência única, dessa entidade única, dessa vida única. Passo agora para a sexta e última razão desse catálogo. Matar um porco é brutalmente errado porque, ao violar o princípio de respeito pela vida, resulta de uma falha moral do caráter de quem o mata. A resposta número 6 desloca a ênfase moral do paciente, que é a própria vítima do animal, ou da ação de matar o animal, para o agente dessa ação, que deve ser guiado pelo princípio de respeito pela vida. Mas só dizer que devemos respeitar a vida do porco não basta. Por quê? Porque não basta para um princípio moral ter a forma de um princípio, de um axioma. Ele implica dois tipos de conteúdo, um axiológico e outro normativo. Devemos explicar o que da sua vida deve ser respeitado e qual a forma de exercitar tal respeito. É claro que há interpretações mais intuitivas da justificativa número 6. Uma delas é sustentar que cada animal tem sua própria vida para viver e não cabe a ninguém se apropriar dela. Afinal, é a vida dele e não podemos tirá-la apenas porque desejamos isso. Alguém também poderia argumentar que o ato de matar um porco seria moralmente errado na medida em que constitui um ato de violência contra esse animal. Por definição, é violento, fisicamente violento, toda e qualquer ação que destrói aquilo a que se aplica. Portanto, tirar a vida de um porco é praticar violência e isso simplesmente é antiético. Mas como foi dito, a questão pode ser aprofundada. O que há em um ser vivo que mereça nosso respeito? Ora, o que caracteriza propriamente qualquer ser vivo é seu esforço ativo para retardar a sua trajetória rumo à morte, uma persistência obstinada em continuar a viver. É esse desejo de vida, essa pulsão de vida, que deve ser levado em conta segundo essa perspectiva. Citação: todos os animais, como todos os seres vivos, estão expostos pela natureza que herdaram a permanecer na existência. Esse impulso de autopreservação, como qualquer outra propensão biológica, é algo que pode ser respeitado ou promovido ou negado e dificultado. Pode-se sustentar que, na medida em que alguma coisa é objeto de alguma demanda, ele é, justamente nessa medida, uma coisa de valor. Esse seria um modo de estabelecer pelo menos algum valor para cada vida animal, ainda que mínimo. Quanto ao conteúdo normativo do princípio, devemos evitar a morte necessária dos seres vivos. Isso pode ser traduzido em termos de uma virtude moral biofílica, a saber, uma pessoa moralmente boa tenta reduzir a quantidade de mortes necessárias no mundo, se puder fazer isso com o mínimo de esforço. As formulações anteriores, todavia, suscitam uma outra questão. Quando a morte é desnecessária? A resposta é quando ela vier a atender uma mera preferência de quem mata ou deixa morrer. Mas o que é uma preferência nesse contexto? É um desejo ou uma vontade que pode ser atendida de uma forma alternativa, sem que se tenha que matar algum ser vivo. Assim, se eu posso me alimentar sem matar o porco, devo fazê-lo. Se posso me livrar da companhia de um mosquito sem matá-lo, também devo fazê-lo. Esse ponto 6 será justamente o nosso tópico à tarde.
Esse é o tema da fala no período da tarde. E tem que ser desenvolvido com muito mais calma do que foi feito aqui. Então, considerações finais. Podemos agora retornar à pergunta inicial condutora dessa investigação. Há algum mal em matar animais? Sim, há. E qual seria ele? A morte de animais é um mal, pelo menos por alguma das razões anteriores. Talvez ela seja um mal em todos os sentidos apresentados antes. Há que se notar que, qualquer que seja esse resultado, há importantes implicações morais dele. Em primeiro lugar, ele se opõe de frente à orientação da corrente do bem-estar animal. Em segundo, se cometemos um grande erro ao matar animais, esse erro aponta para muito além de uma questão acadêmica ou conceitual. A implicação prática desse resultado é moralmente avassaladora se levarmos em conta a quantidade astronômica de vidas destruídas pelo homem. Estamos falando não de milhares nem de milhões, mas de bilhões de mortes por ano. A consequência moral desse resultado é a de que, em princípio, temos uma obrigação de não matar animais, obrigação essa que poderia ser sobrepujada em determinadas circunstâncias. Em quais circunstâncias, se é que há alguma, seria moralmente aceitável matar animais, é um tema para um outro ensaio. De qualquer forma, se os animais têm, em princípio, um direito à vida, os casos de morte plenamente justificada parecem ser bastante restritos se a questão animal for levada a sério. Em termos estatísticos, no mundo contemporâneo, são raras as situações nas quais a morte de um porco seria necessária como um único e inescapável meio para garantir a saúde de alguém ou a sobrevivência biológica de uma pessoa. Independentemente daquilo que um animal perde especificamente ao morrer, trata-se ainda de uma perda completa e irreversível. A plausibilidade filosófica de uma ou mais de uma das razões apresentadas anteriormente tornaria condenado, para citar apenas um caso, o ato de abater um animal visando atender às nossas preferências culinárias e dietéticas, matar para responder à mera predileção humana por um determinado sabor e paladar. Aquilo que se ganha por meio de garfos e facas não é suficientemente forte para justificar a magnitude de uma perda total e irreparável para nada menos do que 5.000 animais mortos por segundo no mundo. Seja qual for a natureza existencial daquilo que é perdido dentro do matador. Obrigado pela atenção de vocês.